Olá! Aqui estamos mais uma vez. Para quem me acompanhou hoje pela manhã, quando eu estava finalizando a minha meditação da manhã, eu troquei uma ideia com a Fernanda e a gente combinou de fazer uma meditação agora à noite, né? A Fernanda atendeu esse pedido. Fernanda é uma terapeuta muito querida, tem um aplicativo que eu super indico para os meus pacientes, que é o Medita Mais, é maravilhoso. E a gente vai fazer uma meditação, a gente não, ela vai guiar para a gente uma meditação super especial. Vou chamar ela aqui para a gente conversar, vamos ver aqui. Aqui. Agora que eu vi que a Fê tinha me mandado uma solicitação e eu estava aqui procurando como fazia. Oi, amada! Olá, tudo bem? Boa noite. Prazer imenso te ter aqui com a gente. Muito obrigada por ter atendido esse nosso pedido. Tu viu que tinha muita gente ali querendo que tu viesse aqui com a gente. É muito legal essa troca, né, de energias positivas no momento em que está todo mundo buscando se sentir melhor, buscando ter equilíbrio emocional, buscando poder conectar com algo que traga uma força interna mesmo, uma esperança, conectando com a fé, ou seja, com os elementos que estão disponíveis para a gente passar por esse período de uma forma mais tranquila, né? Porque eu acho que todos nós estamos sensibilizados. A diferença é que nós terapeutas, ou a maior parte dos terapeutas, né? Ou vamos trazer para nós duas, né? Não é que a gente sinta, mas é que a gente traz para a gente uma responsabilidade de nos colocar à disposição, justamente porque nós temos um conhecimento diferenciado, focado no comportamento humano, focado nos dilemas humanos, né? No sofrimento, nos traumas, nas dores, nos conflitos. Então, eu acho que é justamente por nós termos estudado, nos aperfeiçoado dentro dessas áreas, que a gente traz muito presente essa empatia, né, de nos colocar de forma disponível e aberta para poder acolher as pessoas, poder trazer para junto, porque eu acho que esse equilíbrio que a gente proporciona, ele é estruturante para a vida das pessoas. Então, eu acho que quando pessoas comuns veem a gente falar, veem a gente aqui, né, mostrando que a gente está bem, que está tudo certo, né, que existe sim uma forma de lidar com questões difíceis. Não é porque a gente está aqui falando de forma positiva que a gente não se afete também, que a gente não se sensibilize e que questões como vida e morte, doença, né, não estejam presentes também na nossa vida. Então, eu acho que... Com certeza. Isso está muito, muito presente na nossa mente, né, e nas nossas emoções, mas é algo que, sobretudo, a gente tenta dar conta internamente desses sentimentos, acolher também nós, como terapeutas, os nossos próprios sentimentos, mas colocar um pouco, né, aquilo que a gente sente um pouquinho de lado, porque a gente sabe que tem pessoas que estão muito mais vulneráveis, justamente por não terem esse conhecimento que a gente tem. Então, eu acho que tu também estás fazendo isso, né? Quero te parabenizar, venho vendo dessa ideia de fazer as meditações diárias, porque eu acho que é um compromisso que você se coloca, né? De poder levar bem-estar para as pessoas em momentos em que as pessoas muitas vezes estão sem esses recursos, estão tendo que dar conta desses sentimentos todos. Então, eu acho que é muito, muito louvável as pessoas disponibilizarem o seu tempo, porque também tu está disponibilizando o teu tempo para colocar disponível para as pessoas. Então, eu acho que isso é muito verdade. Legal. É uma corrente positiva. E isso que tu tá falando foi justamente o que eu senti, sabe, Fê? Quem olha os vídeos da primeira e da segunda meditação, eu comecei porque a gente sente como tá a vibração, né? Então eu comecei a sentir a diferença, comecei a me sentir muito angustiada com tudo que estava acontecendo. Eu até conversei com a ela e a gente começou... Eu cheguei a me sentir um zumbi, ó, já falei nela, ela já entrou.
E eu comecei, eu fiz a minha meditação sozinha e percebi a diferença. E quando eu comecei a fazer essas meditações com as pessoas, foi incrível a diferença na minha energia, em tudo que começou a acontecer. Eu mudei completamente, porque eu acho que é isso, a gente sabe, a gente se coloca a serviço e muda a nossa energia, muda a energia das pessoas e, enfim, é benéfico para todo mundo, né? Porque, que nem falou, a gente sente, mas quando a gente age em prol e se coloca a serviço, tudo vai se alinhando e a gente se sente melhor e consegue passar isso para as pessoas, né? Tem uma coisa bem interessante nisso que tu tá trazendo, que eu queria só fazer um fechamento, aproveitar esse gancho, porque quando a gente coloca algo a serviço, quando a gente doa algo de valor, não importa o que seja, nem qual a sua profissão, nem qual o seu talento, não importa, mas quando você coloca em movimento algo de valor que você tem para as pessoas, você está acionando algo muito poderoso que volta para você. Isso é a energia que abastece o espírito. Então, essa também é a energia da prosperidade. Então, você intenciona, você utiliza a lei da intenção e do desejo para fazer algo, e você está disponibilizando o seu tempo, você está disponibilizando uma habilidade e está colocando ela disponível para as pessoas. Então, quando você faz isso, você está colocando algo em movimento, uma energia em movimento. E toda a energia que vai, ela retorna. Então, a gente acaba tendo a reverberação dessa energia que a gente enviou para as pessoas. Então, isso cresce, a gente se abastece dessa energia. Então passa a ser um prazer, a gente começa a entender o que é a lei da doação. E todos os dias a gente pode dar algo de valor para as pessoas. O Deepak Chopra escreveu um livro das 7 leis espirituais do sucesso, né? E ele, numa dessas leis ele diz, você precisa todos os dias colocar essa lei do dar e receber em movimento, ou seja, todos os dias você tem um compromisso de dar algo de valor a alguém para que isso reverbere ao mundo e isso possa retornar para você. E pode ser um elogio, pode ser um sorriso, pode ser um muito obrigado, pode ser um presente, pode ser uma ligação, pode ser qualquer coisa, mas que você signifique algo para o outro, que você... algo que normalmente passaria despercebido, mas você, não, eu vou agradecer, vou olhar nos olhos daquela pessoa, ou então eu vou parar o que eu estou fazendo, eu vou ligar para alguém, para algum familiar, algum amigo que talvez seja importante eu ter essa conexão. Pessoas que a gente nem imagina às vezes, ou seja, todos nós temos algo de valor para entregar e nós podemos tornar o nosso dia melhor colocando essa lei do dar e receber, a lei da doação em movimento. Então isso é uma coisa muito legal, porque às vezes a gente não se dá conta e a gente só fica consumindo coisas positivas, a gente vai atrás e se queixa, mas não sei, não vem para mim isso. Por quê? Porque a pessoa ela não está num posicionamento próspero. Porque a prosperidade não tem a ver só com dinheiro, né? A prosperidade nos meus relacionamentos, na minha vida pessoal, é em tudo. Então é bem importante isso que você colocou, porque traz pra gente o retorno daquilo que a gente dá. E não é que a gente tenha que esperar algo em troca, mas é mais ou menos assim, eu preciso me posicionar porque eu quero fluir com a vida, eu quero evoluir, eu quero ter as melhores coisas para mim, mas eu também me coloco disponível para poder fazer essas doações, que não me custa nada, né? E faz muito bem para as pessoas. E é legal tu pontuar que são coisas simples, né, Fê? Que qualquer pessoa pode fazer. Oi, desculpa. Qualquer pessoa pode fazer, né? Não, porque às vezes a gente imagina que seja, eu tenho que dar alguma coisa, não, não tenho lives para fazer, não sei o que postar. Não precisa ser dessa maneira, né, Fê? É com pequenas atitudes do teu dia a dia. É verdade. Bom, hoje a gente está aqui, né, seguindo a tua linha de fazer as meditações diárias, então eu te sugeri para que a gente pudesse fazer uma meditação da noite, porque como tu já está fazendo as meditações da manhã, a meditação da manhã, o que ela trabalha, né?
acho que a gente podia partir do princípio, assim, de eu explicar, só contextualizar as pessoas que estão aqui da tua página, para que elas Acho ótimo. De qual nós estamos falando de meditação, né? Porque a gente vai fazer uma meditação hoje e eu queria explicar para vocês, então. Muito boa noite a todos vocês, né? Obrigada por me receberem aqui, obrigada por estarem aqui nos prestigiando. E a gente quer levar realmente um conteúdo de valor para vocês, para que vocês possam aplicar isso na vida de vocês e ter consciência da força, do impacto positivo que esse tipo de técnica pode ter na sua vida. Então, eu gostaria de começar dizendo que eu, Fernanda, trabalho com o que eu chamo de meditação terapêutica. Então, esse é um termo, né, que eu utilizo porque é um tipo específico de meditação. A gente sabe que existem muitos tipos de meditação e cada meditação vai ter características específicas. Então, a gente tem meditações que trabalham através da respiração, e aí você foca somente na respiração e no momento presente. Vai ter outras meditações que são guiadas também para um objetivo. E a terapêutica que eu criei são meditações que estão sustentadas pelo meu conhecimento, que eu tenho formação em psicologia, mas hoje eu atuo como médium, porque como médium eu posso utilizar todos os meus conhecimentos, tanto espirituais, quanto de hipnose, de terapias. Eu tenho uma série de formações dentro da área holística, né, que tem o foco no bem-estar das pessoas. Então, diante de todo o conhecimento que eu tenho, eu criei um tipo de meditação que leva em conta a frequência cerebral, leva em conta a formação dos traumas, leva em conta o comportamento humano. Então, essas bases psicológicas, bases cognitivas são levadas em consideração. E aí sim, eu crio uma meditação que vai atuar, que tem o poder de atuar lá no inconsciente, porque ela vai romper com essa barreira do racional, dessa atividade racional que a gente tem quando a gente está acordado, né? Então, quando a gente está o tempo todo analisando, pensando, tomando decisões. E quando a gente acalma essa atividade, a gente pode acionar uma sabedoria interior e a gente pode acessar, inclusive, aonde está ancorado os traumas, tá? Então, tudo aquilo que a gente vivencia vai lá para o inconsciente, incluindo os nossos traumas, as nossas dores, tudo aquilo que foram vivências que em algum momento tiraram a paz da pessoa. Então, vai para esse grande arquivo. E tudo aquilo que é uma memória que não é ressignificada, ela permanece no inconsciente ativa. Então, tem muitos traumas, muitas situações negativas que a gente vivencia que nós mesmos temos a capacidade de ressignificar. Então, eu passei por uma situação negativa, mas de alguma forma eu consegui ressignificar, consegui resolver e seguir adiante. Outras situações em que eu não consegui ter recursos internos de enfrentamento, eu não consegui dar uma resolução, essas memórias eu chamo de memórias traumáticas ativas, porque elas estão no inconsciente e elas produzem sintomas que vão estar presentes na sua vida, que pode ser desde uma ansiedade até problema para dormir, problema de relacionamento, problema para engravidar, problemas relacionados à alimentação. Então, nós temos anorexia, bulimia, transtorno dismórfico corporal, temos problemas na área financeira, problemas de relacionamento. Então, nós vamos ter uma série de sintomas desde uma desregulação do próprio corpo, né, até ligadas a essas áreas de relacionamento. Pode ser relacionamento familiar, pode ser relacionamento afetivo, ou seja, nós temos impedimentos, bloqueios que se formam a partir desses traumas. E a meditação... Aí cada pessoa vai desenvolver algum sintoma em função daquele trauma que ela teve, daí esses que tudo que citou. Exatamente. Depois eu quero que tu explique uma coisa, porque muitas vezes eu indico o teu aplicativo, né, para os meus clientes, muitas vezes as pessoas dizem, ai, Tchely, no meio da meditação eu viajei, dormi, em seguida eu digo, ó, não tem problema. Eu queria que tu explicasse depois por que isso acontece. Mas pode seguir aí, A meditação terapêutica, então, ela vai
conduzir, como o nome diz, né, uma meditação guiada, terapêutica, onde você não precisa se preocupar em prestar atenção, em fazer o que eu digo, porque, na verdade, você é acionado, essa é a diferença da meditação terapêutica, você é acionado, essa inteligência de alma, ela é acionada para que a gente acesse exatamente a origem de onde estão os nossos problemas, ou se eu quiser trabalhar alguma questão relacionada a problemas, bloqueio, questão negativa que eu queira ressignificar, ou eu posso também trabalhar acionando essa sabedoria interior que a gente tem de alma para uma questão positiva, ou seja, eu não tenho nenhuma questão negativa para trabalhar, mas eu quero trabalhar algo para minha motivação, para o meu desempenho, para minha área criativa, para mim ficar mais criativa, para que eu possa entrar em contato com pessoas que possam me ajudar em algum projeto específico. Ou seja, eu posso trabalhar aumentando meu nível de inteligência, aumentando as minhas conexões cerebrais, as minhas sinapses. Eu tenho uma série de objetivos positivos que eu posso trabalhar também. Então, a gente que isso é prosperar, né, Fê? Que eu tô bem, mas eu quero ir além. Eu quero mais, eu quero fazer mais, né? Que é o que eu tava falando numa das lives, que a meditação não é só para quem tá mal, só para quem é ansioso. Meditação é para todo mundo, né? Independente do que você esteja passando. Claro, ele é um treinamento mental muito potente, porque você aciona uma parte sua que é muito mais inteligente do que a racionalidade. Então, a racionalidade ela tem uma limitação, porque ela está ligada ao que você já aprendeu. As coisas. E às vezes os problemas que você tem, às vezes você não consegue resolver porque existe uma limitação intelectual também para resolver aquela questão. Então, a meditação ela abre esse espaço potente para que você possa acessar uma sabedoria que vem além da sua racionalidade. Então, isso é fantástico. E nós comentamos também de fazer a meditação da noite, justamente porque quando você, digamos, não sabe que vai ficar em casa e que agora, óbvio, a gente está mais recluso, mas normalmente as pessoas eventualmente saem, né? Mas à noite as pessoas estão geralmente em casa e depois elas deitam para dormir. Então, quando você faz uma meditação à noite, ela tem mais potência porque depois você deita para dormir e a meditação continua, o efeito da meditação continua no sonho. E aí, porque é o registro que você teve emocional. Então, isso vai reverberar durante a atividade onírica. Então, durante todo o período de sono, você vai reativar. Inclusive, eu dou comandos para essas meditações noturnas, para que quando você deitar para dormir, você vai trazer as respostas que você precisa, ou você vai de novo acionar a sua sabedoria quando você dormir, e aí no dia seguinte, quando você acorda, você já acorda diferente, você já traz insights e você entra numa lei de sincronicidades, atraindo os eventos que você precisa para sua vida. Então é muito interessante. O outro, então, dentro da meditação... Olha que legal, gente! Quem tem com a gente está gostando, hein? A gente quer likes aí, estão nos acompanhando. Vão nos dando oi aí, se tiverem perguntas, vão colocando, que quando a Fê para, depois a gente responde, né, Fê? A gente saiu falando aqui, né? A gente deu um oi, a gente não está interagindo com as pessoas, né? A gente está ignorando, né? O convidado ignorando as pessoas que estão aqui, me perdoem. É que, na verdade, a gente também quer otimizar o tempo de vocês, né? Exato. A gente quer... Deixa eu acionar aqui de novo a minha outra câmera aqui que eu tô gravando para depois... Tá gravado. Enfim, dentro dessa meditação terapêutica também, eu quero deixar claro para vocês, então, que ela não pode ser comparada com outros tipos de meditação, justamente porque eu dou comandos mentais, comandos para essa sabedoria interna, para que você trabalhe, você vai ter efeitos não somente de bem-estar, de tranquilidade, que é comum às outras meditações também, mas um trabalho terapêutico potente, porque nós temos um objetivo
específico para essa meditação, né? Para além de nos sentir bem, nós temos um objetivo específico de trabalhar alguma questão sua, seja para prosperidade, para relacionamento, para algum bloqueio, algum trauma. Sempre a gente vai ter um viés de objetividade e aí, dependendo do que é trabalhado, eu vou levar você a um estado específico das suas ondas cerebrais. Então, eu vou baixar a sua frequência, e aí existem técnicas, por isso que a meditação terapêutica, ela é muito específica, porque ela tem uma série de técnicas dentro dela, embutido, que faz com que você acesse exatamente aquele objetivo e tenha aquele resultado. Então, não é algo aleatório que eu vou falando e você imagina e tudo mais. Não, ela é totalmente construída tecnicamente para que ela seja efetiva e você tenha realmente os resultados, né? E possa se sentir muito bem depois. Tem algo interessante que eu gostaria de trazer presente para vocês em relação à pergunta que você fez, Shelly, que está relacionado a lembrar ou não lembrar, ou então se perder, né, durante a meditação e achar que adormeceu e depois volta, e aí a pessoa, nossa... E muitas pessoas acham que é um problema isso, acham que não estão conseguindo meditar. Ai, Shelly, eu não consegui, não deu certo. O que acontece? Nesse tipo de meditação terapêutica, a pessoa é acionada a acessar determinadas ondas cerebrais ou uma frequência cerebral, como queira chamar. O fato é que a gente vai diminuindo a atividade racional e vai aumentando essa consciência interna. Então, você diminui os ciclos de ondas cerebrais e isso faz com que eu leve você, dependendo do objetivo que eu tenho naquele momento, a acessar ondas mais lentas. Quanto mais lentas essas ondas, mais você pode ir lá para um nível profundo e nesse sentido você perde o nível de consciência. Você não lembra. Mas como você está acionado, você vai escutando, o trabalho vai sendo feito e lá pelas tantas você percebe que está retornando. Em algum momento você retorna. Então, por que isso? Primeiro, cada pessoa tem um tipo de sensibilidade. Então, cada pessoa responde de forma diferente a um processo de meditação terapêutica. Então, vai ter pessoas que vão ficar conscientes o tempo todo e vai ter que vão estar, né? Vão estar escutando, mas a maioria, a grande maioria das pessoas que passa por um processo como esse, né? Em algum nível, ela vai para o profundo, nem que seja por alguns momentos e depois volta. Porque a condução, ela é específica para isso. Então não tem como a pessoa... Então tá tudo certo, olha aí, quem estava achando que é um problema, tudo certíssimo, dentro do esperado, né, Fê? Sentido, né? Eu recomendo, principalmente para as pessoas que fazem à noite. Primeiro, essas meditações terapêuticas, como elas são muito potentes e elas trazem um viés de ressignificação, né, de modificação do mindset da pessoa. Então, eu recomendo que a pessoa faça esse tipo de meditação quando ela não estiver muito cansada, porque senão ela vai... Isso é importante. E ela vai perder todo o processo no nível consciente. Não é que não vai funcionar, funciona da mesma forma. Mas ela perde de ter um aprendizado com tudo que são imagens que vão surgindo. Então, ela consegue extrair um aprendizado muito mais profundo quando ela não está tão cansada. Até porque, quando a pessoa está muito cansada, eu recomendo que o melhor é ela descansar o corpo físico e não fazer um trabalho terapêutico. Então, ao invés de ela se sobrecarregar, ela já está com o mental dela bastante esgotado porque fez muitas atividades naquele dia. Reserva um dia que você não está tão cansado e que aí sim você vai... E aí também, se for para o nível profundo e adormecer, não tem problema, porque aí você foi acionado e a sua alma foi buscar algo aonde precisava ir. Seja no nível teta ou no nível delta, que são frequências mais lentas, né? A gente acessa a meditação terapêutica uma atividade diferente do racional. E é por isso que a gente consegue acessar o conteúdo inconsciente.
Não existe outra forma de acessar o conteúdo inconsciente com tamanha potência e tamanha capacidade de ressignificação de traumas. Então, a gente tem dentro de uma técnica terapêutica normal, fragmentos do que tem no inconsciente. Então, se você faz uma terapia tradicional em psicologia, por exemplo, você traz alguns elementos, mas você nunca consegue acessar de forma contínua e saber exatamente o que está ancorado lá dentro. Então, muitos traumas, muitas situações que estão ativas na sua vida, talvez você não faça a mínima ideia que estejam lá. Porque todas as situações que tiraram a tua paz e que não foi possível de ter um fechamento, elas estão lá ativadas. E elas estão produzindo sintomas. Então, a forma que a gente tem de descobrir o que está ativo na gente é fazer uma avaliação da nossa vida. Então, quando eu avalio a minha vida, que bloqueios eu tenho, que medos eu tenho, que dificuldades que se apresentam, né? Como é que estão meus relacionamentos? E aí você vai em cada área e você pega a roda da vida lá, e cada área, como é que você autoavalia a sua vida? Essas áreas da sua vida. Porque aí você sabe que ali tem alguma questão que está ancorada em vivências que estão ativadas e que precisam ser ressignificadas, precisam de um fechamento para que você tenha um encaminhamento daquele problema. E aí esse sintoma... E para que você tenha plenitude, prosperidade que você espera muitas vezes, né? Exatamente. Porque às vezes a gente não quer olhar que a prosperidade que a gente não está tendo nos negócios talvez seja pelos meus problemas de relacionamento que eu não estou querendo olhar. Ou uma questão de saúde e assim vai. E nesse sentido a gente acha que ancora bem agora no nosso objetivo de hoje, que é a meditação. É um combo de meditação que a gente vai fazer hoje, porque como é noite, a gente vai fazer a meditação para limpar o nosso campo de energia. Então, nós vamos limpar esse campo. Por quê? Por que limpar? Por que eu falo de limpeza energética, né? Quando eu falo de limpeza energética de um campo de energia, o que isso significa? Campo de energia é tudo aquilo que chegou até mim, seja sentimentos, pensamentos, atitudes, o que eu vivi com as pessoas durante o dia, sejam situações positivas ou negativas, tudo isso são informações que vão estar no nosso campo de energia. Então, eu como médium, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Ah, mas será que tudo fica no meu campo de energia? Eu, como médium, quando eu recebo uma pessoa, por exemplo, para atendimento, aliás, não estou atendendo, tá? Quem tiver dizer, quero um atendimento, não estou atendendo no momento, né? Estou me dedicando a outros conteúdos agora, mas no atendimento é só para ilustrar. No atendimento, quando eu recebo uma pessoa, mesmo que a pessoa não me diga nada, eu já sei o que está no campo de energia. E aí eu vou validando para a pessoa quais as situações que ela está vivenciando. Quais os medos ativados, qual é a área da vida dela que está com problema, né? O que está trancando, o que é um bloqueio, o que é um impedimento. Então, se eu consigo ver, é porque está no teu campo de energia. Então, isso é uma informação. Uma vivência é uma informação. Um sentimento é uma informação, né? Então, tudo isso está no nosso campo. Então, na meditação da noite, eu costumo fazer, lá no aplicativo tem a meditação da manhã e a da noite. A da noite, ela vai limpar o nosso campo de energia de todas as informações que ficaram impregnadas no nosso campo, trazendo uma densificação, tá bem? E pode ter sido uma preocupação, pode ter sido um pensamento negativo, pode ter sido um desgaste que você teve, pode ser qualquer coisa. Então, isso é a parte da limpeza. E também, outro trabalho que a gente faz e que nós vamos fazer hoje, é fazer com que a sua energia, a energia que você dedicou a outras pessoas, a energia que você trocou, que você entregou, que você teve relação durante o dia, a gente vai fazer com que essa energia volte para você, para o seu local de origem. E a gente também vai fazer com que toda a energia de pessoas que têm energias externas a nós, que tenham chegado até a gente, que também possam voltar para a sua origem. Assim a gente fica com o nosso campo íntegro novamente. Porque quando a gente se relaciona, a gente está trocando energia. A gente está doando energia, a gente está trocando. Então a gente dá um pouco do que tem na gente e capta a energia que vem dos outros, né?
Claro, tem pessoas que estão mais abertas, têm os seus chakras mais abertos, portanto, recebem mais informações vindas de fora. E às vezes você está sozinho e você está captando uma informação que vem de uma outra pessoa. Pode estar captando do irmão, de uma mãe, de um amigo. Por quê? Porque ele pode estar vibrando esse sentimento negativo. Então não é porque você está na sua casa que você não está em troca energética. Então hoje nós vamos fazer isso. Nós vamos buscar limpar o nosso campo, devolver energia de quem é de origem, né? E nós vamos trazer essa outra energia renovada para a gente, mantendo o nosso campo integrado. E a segunda coisa que a gente vai fazer, então, né? Que a gente já usou 30 minutos aqui da tua live, né? A gente fala muito. Nem vi passar o tempo. Quando a gente fala desses assuntos interessantes, né? O tempo voa. Voa! Olha aí! Então, o que a gente também vai fazer? Hoje, a gente vai fazer não só isso, né? De limpar o nosso campo e reintegrar a nossa energia, mas também nós vamos fazer um trabalho terapêutico de harmonização com as duas figuras, que são as figuras mais importantes da nossa vida, que são os responsáveis por a gente estar aqui realizando a nossa missão, tendo a oportunidade hoje de viver a nossa vida. Então, as duas figuras, o nosso pai e a nossa mãe, sejam eles conhecidos ou desconhecidos, não importa se você tenha um pai que você não conheceu, uma mãe que não conheceu você, você tenha sido adotado, ou que qualquer outra situação em que essa figura, né, não esteve presente, não importa. A gente está falando aqui que a sua alma, ela sabe exatamente quem gerou você. Então, o seu pai e a sua mãe, eles estão registrados energeticamente no seu campo. Então, quando eu aciono através da meditação terapêutica para você buscar essa harmonização, buscar essa conexão, a sua alma vai conseguir fazer essa busca. Então, você não precisa se preocupar. Um outro ponto que eu gostaria de trazer presente para vocês é que essas duas figuras são tão fundamentais na nossa vida, elas são as responsáveis por a gente ter sucesso, prosperidade e paz em todas as áreas da nossa vida. Então, se você tem problema de relacionamento, reveja os conflitos que você tem com a sua mãe. Se você tem problema com dinheiro, reflita como anda o seu relacionamento com o seu pai. Então, pai e mãe nos abrem as portas para o mundo. Então, propósito de vida, relacionamento, dinheiro, autoestima, autossegurança, tudo isso está estruturado quando eu tomo a força dos meus pais. Quando eu tenho conflitos com os meus pais, quando eu não aceito, quando eu julgo, quando eu não ressignifico, quando eu estou em luta com essas figuras, em qualquer nível, eu estou contra a lei da vida. Eu estou contra uma das leis da hierarquia, que a gente chama, que é dentro das leis sistêmicas ou dentro das leis da vida. Se você está contra as figuras que foram as responsáveis por você estar nesse planeta, você não tem autorização para ser feliz. Você não tem autorização para que a sua vida flua em todas as áreas. Então, é fundamental a gente ter essa harmonização de pai e de mãe dentro da gente. E hoje uma pessoa me perguntou, quando é só o desejo de harmonização é só meu? Digamos que a minha mãe não queira se harmonizar comigo, ou meu pai não queira, esteja em luta, ou enfim, esteja num outro nível de consciência em que não seja possível essa harmonia, essa harmonização. Na verdade, a gente tem que se harmonizar e se equilibrar e se alinhar com a lei dentro da gente. Não é que a gente tem que ligar na hora para a pessoa e reviver situações do passado, ou ter que ficar falando, ou sei lá o que você imagina. Não. É dentro da gente que a gente tem que ter a consciência de que eu me harmonizo, eu quero estar dentro da lei divina, eu quero ter abertura em todas as áreas da minha vida, e isso tem que ser absolutamente verdadeiro e sincero, porque senão não adianta nem fazer.
Então, se você tem convicção dentro de você que você tem algum conflito, tem alguma questão na sua vida, tem alguma coisa que está impedindo você e não está te deixando fluir na vida, não está te trazendo a abertura em todas as áreas da tua vida, se você não tem isso, harmonize-se com essas figuras parentais. E hoje a gente vai fazer isso. A gente vai ter a oportunidade de se alinhar com a lei divina, com a lei da hierarquia. Um outro aspecto é o seguinte, a gente não tem que perdoar os nossos pais. Porque algumas linhas terapêuticas trabalham no sentido de, não, perdoe seu pai pelo que ele fez. Perdoe a sua mãe porque ela fez algo negativo, algo de errado e tudo mais. Na verdade, se a gente está perdoando, é porque a gente se coloca de uma forma superior. E nós não somos superiores porque nós não viemos antes. Nós devemos a nossa vida aos nossos pais. Então, como eu posso me colocar acima? Se eu me coloco acima tendo que perdoar, eu estou contra a lei. Porque eu estou me colocando como maior, como superior. E eles são, perante a lei, eles são superiores. Agora, a gente sabe que eventualmente fizeram algo de negativo. Então eu sei o que é da minha história e o que foi negativo ou não. O fato é, não é que a gente releve isso e diga, ah, tá tudo bem o que tu fez comigo, então agora eu vou ter que me alinhar e tudo certo. Não. É entender que essas pessoas fizeram o que fizeram porque não souberam fazer diferente, não puderam fazer diferente por algum motivo. O fato é, não tem como mudar o passado. Aconteceu o que poderia ter sido. Não poderia ter sido diferente. E foi bem interessante. Os nossos pais, antes de vir para esse planeta, nós escolhemos, isso está marcado, nós escolhemos as experiências que nós vamos passar de falta, de dor, de tristeza, de desamparo, ou positivas ou negativas, não importa. Nós escolhemos essas experiências. Então isso é muito forte, isso é algo que nós temos um esquecimento aqui, mas é algo que está ativado na nossa vida e é por isso que acontece. Nós vivemos um destino de alma. Nós estamos vivendo um destino que foi programado. Mas, com essa ascensão planetária, com a regeneração do planeta, nós estamos recebendo a possibilidade de mudar os conteúdos internos que estão guardados de forma negativa e nós estamos tendo um momento sem precedentes para nos harmonizarmos com todas as figuras que em algum dia da nossa vida tiraram a nossa paz. E isso é muito poderoso. E isso é a sua responsabilidade. É o quanto você consegue se libertar daquilo que fizeram com você. Porque agora está nas suas mãos. E eu digo para você, se você quer se libertar, isso está ao alcance da sua mão. Não tem ninguém impedindo. Então, você hoje vai poder se harmonizar com essas figuras para ter total abertura aí na sua vida. Eu estou fazendo um curso todo de constelação sistêmica para quem tiver interesse depois. Nós vamos disponibilizar, não tá disponível ainda, nós estamos gravando e vai estar disponível lá no aplicativo Medita Mais. Não é para formar consteladores. Isso é para as pessoas, de uma forma geral, entenderem as leis, compreenderem e terem acesso a todas as técnicas que desbloqueiam todas as áreas da vida. Então vai ter todas as meditações sistematizadas para cada área da vida e cada tipo de bloqueio existente. Hoje aqui nós vamos fazer uma versão dessa de harmonização com os nossos pais. Então é isso. Olha que legal. Bom, o que eu ia falar antes... ou a gente pode fazer e depois a gente responde as perguntas das pessoas, Fê. O que tu acha? Deixa eu ver aqui como é que a gente tá. Eu não sei. Tem 20 minutos. Daqui 20 minutos cai a transmissão que o Insta vai indo de hora em hora. Tu acha que dá tempo a meditação, de fazer essa meditação? Eu vou botar o cronômetro aqui, eu vou cuidar justamente para não cair. Ou tu quer cancelar agora e a gente volta de novo com mais tranquilidade? Acho que sim. Isso, né? Que eu ia te perguntar. Eu acho que porque sim. Daí a gente começa uma nova, o pessoal fica aí, a gente começa de novo e daí começa já a meditação. Então, quer responder aqui umas perguntas, que daí depois a gente... Vocês entenderam, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai finalizar, porque a live do Insta ela tem um tempo. E daí a gente finaliza, eu compartilho ali para salvar esse conteúdo, né? E a gente já volta, isso vai
durar uns 2, 3 minutinhos, vocês seguram aí, daí vocês já entram preparados para fazer a nossa meditação, tá? E aí eu até recomendo que as pessoas possam se organizar para colocar o fone de ouvido, justamente porque aí potencializa mais. A gente tem dos dois hemisférios, da mesma forma equilibrado o som, e aí você consegue ficar mais introspectivo, né? O efeito ele é mais potente sempre com o fone de ouvido. Então, se você, por favor, quiser ficar até mais relaxado, recostado, não sei onde você está agora, mas procura um local onde você não vai ser interrompido, justamente porque você vai acessar, né, coisas que são muito particulares, são muito íntimas, é para que você possa ter total atenção nesse momento. Avise aí as pessoas que estão com você, diz assim, olha, me dá uns 20 minutinhos aqui que eu vou fazer uma meditação terapêutica e depois eu retorno, até para você ter essa privacidade, essa tranquilidade e poder fazer a meditação de forma tranquila para ter o efeito que a gente está querendo que tenha. Isso aí, ótimo. Eu também sempre digo botar o fone, fica muito bom, né? Vamos ver aqui. A Elisa perguntou, quando isso é tratado, demora para se perceber o efeito, Fê? Na meditação? Eu acredito que sim, eu acho que você estava falando dos... que a gente estava falando que toda a base da mãe e do pai, isso reverbera em algumas áreas da nossa vida, tranca a nossa prosperidade, né? Quando você faz a meditação, na hora que você faz, você já tem efeitos naquele momento, porque você está acionando todo o seu lado emocional e você está acionando anos de vivência. Por exemplo, essa que nós vamos fazer hoje, por que eu quis também fazer à noite com vocês essa meditação? Porque ela vai cansar muito. Imagina que numa meditação, eu vou dar comandos para vocês voltarem 30, 40 anos da vida de vocês, conforme a idade que você tem. Você vai voltar a trabalhar 40 anos em 20, 30 minutos. Então, isso traz um cansaço energético, é muita vivência. A gente dá comandos para que a alma identifique coisas e você acaba tendo... É uma transformação muito forte. Coisas que você não lembra, coisas que aconteceram. Ou seja, você vai buscar lá no seu baú de memórias, no seu arquivo inconsciente, você vai buscar coisas que foram guardadas, que é o teu sagrado, que é o que você vivenciou. Então, a gente faz isso com muito cuidado, a gente faz isso com muito respeito, justamente porque eu sei que eu estou entrando num campo muito sensível, que são as suas vivências. Então, no momento que você faz, você já tem esse efeito, e também, logo depois, você começa a perceber. Nas horas seguintes, você vai perceber. Depois você vai dormir, vai continuar acionado, vai trabalhar durante todo o sono, e a partir de amanhã, você já vai acordar se sentindo completamente diferente. É incrível. Fê, agora me surgiu uma dúvida. Então, essas meditações terapêuticas, tu não indica que a pessoa repita elas mais de uma vez por dia? Essa meditação, ou a gente faz só quando tá bem? Como é que é isso? Não. Você pode fazer conforme você identifica a necessidade. Porque tanto você pode trabalhar questões mais densas, mais difíceis, quanto questões mais tranquilas. Essas harmonizações com pai e mãe, por exemplo, você pode fazer várias vezes. Inclusive, porque você vai sentindo como a necessidade de fazer mais de uma vez. Porque às vezes você ainda não está... Nós temos, digamos assim, vários níveis de consciência dentro da gente. E cada nível pode estar conservando impressões específicas. Por isso, para trabalhar em cada nível, você vai precisar fazer, às vezes, mais de uma meditação para que essas outras partes de você também aceitem aquele trabalho terapêutico. Então, você pode fazer num determinado momento e sentir que ainda você tem resistências em aceitar, em se harmonizar, em ressignificar. Você fica meio aprisionado dentro daquele aspecto, né? Então, eu teria vários exemplos para dar aqui, para ilustrar, mas eu não quero tomar muito do tempo de vocês. Talvez numa outra oportunidade a gente possa explicar a especificidade do
E acontece em relação a esses aspectos aí. E também uma outra coisa muito importante é, quando você conseguir fazer esse trabalho de forma verdadeira, a sua mãe e o seu pai vão sentir isso também. E eles vão mudar com você. E isso é sensacional. Porque a gente está falando de energia. A gente está falando das impressões que ficaram guardadas. Então, assim, quando eu tenho... Fê, pra mim ficou muda. Não, vocês também, pessoal? Ops. Não sei se caiu aqui. Oi. Alô? Alô, 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 alô? Alô? Oi. Oi, Fê, tá me escutando? Acho que deu alguma interferência aqui. Deixa eu ver aqui se a Fê vai voltar, senão a gente vai parar aqui e daí a gente volta com a meditação dela, tá? Opa! Voltou, Fê? Oi? Ah, voltou agora. Deu problema de conexão aí. Fê, eu acho que a gente faz uma nova chamada, tá? Eu vou desligar, salvar essa, e daí a gente faz uma nova aí, tá? Tá bem. Fiquem aí, pessoal, a gente já volta.